Me chamo Gertrudes, tenho 81 anos e hoje, depois de uma vida inteira carregando esse peso no peito, decidi falar. Não por querer reviver as dores, mas porque sei que existem muitas outras mulheres que, como eu, cresceram engolindo o choro, se escondendo dentro do próprio corpo e fingindo que o silêncio era proteção. Durante muito tempo, me convenci de que esquecer era a única forma de sobreviver, que fingir que nada aconteceu era o preço que se pagava para seguir em frente, construir uma família, envelhecer em paz. Mas agora, tão perto do fim da estrada, percebo que esse silêncio me adoeceu mais do que qualquer palavra que eu pudesse ter dito. Falo para deixar um rastro, para que nenhuma menina tenha que passar pelo que eu passei e, principalmente, para que nenhuma mãe repita o que a minha fez. Às vezes me perguntam por que nunca falo da minha infância. Meus netos insistem, curiosos, querendo saber como era o mundo quando eu era pequena. E eu sorrio, conto das festas juninas, das brincadeiras no terreiro, do cheiro de pão no forno da minha avó. Mas o que eu nunca conto é que por trás dessas lembranças havia uma porta que sempre se fechava atrás de mim. Uma porta que minha mãe trancava todas as noites, não para me proteger, mas para me calar. Hoje, ao olhar para trás, vejo que minha história não começa com um abuso, nem com uma violência explícita, mas com um gesto aparentemente simples. Uma mãe que, ao invés de abrir os braços, girava a maçaneta e me deixava sozinha com o pior. Era isso que ela fazia. Sempre que ele entrava no quarto, ela fechava a porta. E esse som, o clique seco da madeira, encontrando o batente, me acompanha até hoje, como se ecoasse dentro do meu peito. Eu sei que há quem diga que certas coisas é melhor não lembrar, que o passado deve ficar onde está, enterrado. Mas quem diz isso nunca teve que se encolher numa cama de criança, rezando baixinho para que a noite acabasse logo. Quem diz isso nunca teve o corpo tocado por mãos que deveriam proteger e o olhar ignorado por quem deveria ser a primeira a enxergar. Por isso estou aqui, porque ainda que minha voz esteja fraca, ainda que minha memória falhe, ainda que meu coração já não bata com a mesma força de antes, há algo dentro de mim que grita, que pulsa, que exige ser ouvido. Eu não quero piedade, não preciso de consolo. O que eu preciso é romper esse ciclo, é transformar minha dor em aviso, minha memória em semente. Se uma só pessoa ouvir o que tenho a dizer e não se calar diante da dor de outra mulher, já terá valido a pena. Porque a menina que eu fui, aquela que via a porta se fechar noite após noite, ela merece ser ouvida, e é por ela que eu começo esse relato. Durante muitos anos eu fui mestre em calar. Aprendi a sorrir sem mostrar os dentes, a dizer que estava tudo bem quando tudo doía por dentro, a desviar de perguntas, a responder com generalidades, a esconder qualquer rastro de passado nos detalhes das palavras. Mas agora, depois de tantas décadas de silêncio, percebo que há momentos em que a dor escapa mesmo das frestas mais estreitas da alma. Foi numa noite simples, dessas que parecem iguais às outras, que algo em mim estalou. Minha neta dormia aqui em casa e, como de costume, preparei tudo com cuidado. Pijama passado, travesseiro fofinho, luz baixa. Antes de sair do quarto, ela me perguntou se eu podia deixar a porta entreaberta.
Disse que não gostava de dormir com ela totalmente fechada. Deixa só um pedacinho, vó, para eu ouvir o mundo lá fora. Aquilo me deu um nó na garganta. Assenti com um sorriso mudo e fui até a sala. Mas não consegui me sentar. Fiquei parada na cozinha, olhando para a porta do quarto dela, que permanecia ali, entreaberta, viva, arejada, e de repente meu corpo inteiro tremeu, porque eu percebi que, em toda a minha vida, desde os meus 15 anos, eu nunca mais consegui dormir com uma porta fechada. Nenhuma. Naquela noite, voltei para o meu quarto e tentei deitar, mas meu peito estava agitado, o coração acelerado, os olhos cheios de uma água antiga, represada. Me deitei, mas não consegui fechar os olhos. Na escuridão veio o som que eu tanto conhecia, o ranger da madeira, o estalo do trinco, a maçaneta girando devagar. Não aconteceu, mas dentro de mim tudo aquilo ainda estava vivo. Lembrei das vezes em que ficava deitada, imóvel, esperando ouvir os passos no corredor. E sempre, antes que ele chegasse, a porta era fechada com cuidado. Não por ele, por ela, a minha mãe. Eu tentei por muito tempo me convencer de que talvez ela não soubesse, que talvez estivesse dormindo, que talvez estivesse doente, cansada, inconsciente daquilo tudo, mas não. Eu me lembro com clareza. Eu via a sombra dela passando pela fresta da porta, sentia a presença do corpo parado ali, hesitante, e em seguida ouvia o clique baixo do trinco sendo girado, um gesto que parecia protetor, e talvez fosse, no entendimento distorcido de uma mulher quebrada, mas que na prática era a minha sentença, porque ela sabia o que acontecia depois que aquela porta se fechava, sabia que ele entrava, sabia que eu tremia, sabia que o silêncio da casa não era natural, e mesmo assim ela fechava. A lembrança que mais me dói não é a do toque dele, nem do cheiro forte de suor e cachaça misturados. Não é o peso do corpo, nem a força nos braços, nem a dor física que vinha depois. É o som da porta, porque esse som traz junto a certeza de que alguém poderia ter impedido e não quis. Eu era só uma menina, tinha 8, 9, depois 10 anos. Era magrinha, usava vestido de chita e cabelo preso com fita azul. Eu só queria brincar com minhas bonecas de pano, ouvir histórias, ajudar minha mãe a fazer pão. Mas em vez disso, cresci com medo do entardecer. Quando o sol baixava, eu começava a encolher por dentro. Sabia que, a qualquer momento, os passos dele ecoariam pelo corredor e antes de qualquer coisa, ela apareceria, sem dizer uma palavra. Só fechava a porta, e o que mais me espanta ao lembrar é que tudo acontecia como se fosse parte da rotina. Como escovar os dentes, como apagar a luz. Era um ritual perverso e silencioso que se repetia noite após noite. Eu não gritava, não porque não queria, mas porque aprendi desde muito cedo que gritar não adiantava. Uma vez tentei resistir. Tentei empurrar a porta com as mãos pequenas. Disse não. Ela me olhou, não com raiva, com algo pior, com resignação, e sussurrou algo que nunca esqueci. Fica quietinha, filha, é melhor assim. A partir daquele dia, eu nunca mais falei sobre o assunto. Engoli tudo, aprendi a chorar sem fazer barulho,
aprendi a me esconder dentro da minha própria cabeça. Criei um mundo só meu, onde eu me imaginava em outra casa, com outra mãe, com outro cheiro no ar. Um lugar onde portas não precisavam se fechar à noite. Onde o pai era alguém que chegava do trabalho com pão fresco e beijo na testa. Onde a mãe defendia, protegia, acolhia. Onde uma menina podia dormir sem medo de acordar com alguém em cima dela. Hoje, olhando para minha neta dormindo com a porta entreaberta, percebo que algo em mim nunca cicatrizou. Que a menina que fui ainda mora aqui dentro, olhando para a maçaneta, esperando que dessa vez alguém a deixe aberta. Por isso, essa história precisa ser contada, porque, enquanto houver mães que fecham portas, haverá filhas que crescem despedaçadas. E talvez, se uma mulher ouvir isso agora e reconhecer no seu gesto o reflexo da minha mãe, talvez ela ainda possa fazer diferente. Talvez ainda haja tempo de deixar a porta aberta. Nos dias comuns da minha infância, se é que posso chamar aquilo de infância, eu aprendi a decifrar o mundo ao meu redor através de silêncios, olhares desviados e pequenos sinais que talvez para qualquer outra pessoa passassem despercebidos. Acordava cedo, colocava meu vestido remendado, tomava o café ralo que minha mãe preparava e seguia para ir à escola, com os livros apertados contra o peito, como se eles pudessem me proteger de alguma coisa. Na rua, eu era uma menina como qualquer outra, de tranças presas com fita, com as bochechas encardidas de poeira e os olhos curiosos. Mas bastava atravessar o portão de casa que tudo mudava. A leveza do mundo desaparecia e eu sentia meu corpo inteiro se encolher, como se quisesse caber num espaço cada vez menor, cada vez mais invisível. O ambiente dentro da minha casa era feito de tensão suspensa. Não havia gritos constantes, nem objetos voando, nada explícito que pudesse ser apontado de fora como violência. Era um tipo de terror que andava devagar pelos cômodos, que se escondia nas paredes, que ocupava os vãos entre as portas. Meu pai era um homem alto, de braços fortes e olhar que nunca fixava no nosso, como se mesmo nos momentos mais íntimos recusasse enxergar quem estávamos nos tornando. Trabalhava com construção, saía cedo e voltava com o cheiro do mundo grudado na pele. Cimento, suor, cerveja barata. Durante o dia, ele era um trabalhador respeitado. À noite, tornava-se um homem que entrava devagar no quarto de uma filha e saía como se nada tivesse acontecido. Minha mãe era a antítese de tudo o que um dia eu desejei ser. Era uma mulher de poucas palavras, andava pela casa como quem teme tropeçar, sempre com a cabeça baixa, os olhos fundos, as mãos ocupadas com alguma tarefa que a mantivesse longe demais para ver, mas perto o bastante para ouvir. Às vezes, me pegava pensando se ela ainda sentia alguma coisa, ou se já tinha entregado o corpo, a rotina e o coração ao medo. E mesmo hoje, tantos anos depois, ainda não sei se ela era vítima ou cúmplice. Talvez tenha sido as duas coisas. Talvez tenha sido nenhuma. Talvez fosse só fraca. Mas o fato é que ela sabia de tudo. Sabia das marcas nos meus braços, dos lençóis manchados, do meu silêncio cada vez mais espesso. E mesmo assim, todas as noites, sem falhar, ela aparecia no corredor e fechava a porta do meu quarto. Às vezes,
Eu ouvia os passos dele logo atrás, arrastando as solas pesadas no chão de madeira, e ela apenas se afastava. Nunca me olhou nos olhos nessas horas. Nunca me disse nada. Só fechava-lhe a porta, como se aquele gesto pudesse protegê-la da culpa ou do peso da omissão. As noites eram longas. Às vezes, eu tentava não dormir. Ficava acordada, com os olhos arregalados, observando os contornos da parede, rezando para que o sono não me traísse. Mas ele sempre vinha e com ele o pesadelo se tornava real. Eu aprendi a reconhecer o som dos passos, o ranger da dobradiça da porta, a hesitação de segundos antes da entrada, como se até ele soubesse que estava prestes a cometer algo irreparável. Nunca gritei. Nunca me debati. Aprendi que o silêncio era a única forma de sobreviver, que se eu fingisse não estar ali, talvez ele desistisse, mas ele nunca desistia. Depois que tudo passava, eu me encolhia ainda mais, como se meu corpo quisesse desaparecer dentro de si mesmo. Ficava horas olhando para o teto, ouvindo os sons da casa, esperando o dia amanhecer. Durante o dia, as coisas seguiam uma normalidade doentia. Ele me cumprimentava com um aceno de cabeça, perguntava sobre a escola como se fosse um pai qualquer, e minha mãe colocava o almoço na mesa como se nada tivesse acontecido. Eu sentava com eles, comia em silêncio, sem conseguir engolir direito, e me perguntava se um dia tudo aquilo iria parar, se um dia ele seria preso, se alguém descobriria, se a vida me daria outra chance. Mas logo entendia que não havia ninguém vindo me salvar. Os vizinhos não sabiam, os professores não percebiam, e a única pessoa que poderia fazer algo, minha mãe, era a mesma que trancava essa porta. E isso me ensinou desde cedo que o mundo não era um lugar seguro, nem justo, nem confiável. Aos poucos, comecei a me tornar outra pessoa, mais introspectiva, mais quieta, menos menina. Meus olhos perderam o brilho que um dia tiveram, minhas mãos ficaram frias, minha risada desapareceu. Eu evitava contato com todo mundo. Meus colegas me achavam estranha. Os professores me chamavam de distraída, mas eu não estava distraída. Eu estava tentando sobreviver dentro da minha própria cabeça. Tinha dias que eu saía da escola e dava voltas no quarteirão antes de entrar em casa, só para ganhar mais alguns minutos de ar. Outras vezes, me escondia no banheiro por longos períodos, inventando dores de barriga para evitar o quarto. Mas tudo era inútil. O mundo sempre me empurrava de volta para dentro daquela casa, para dentro daquele quarto, para dentro de mim mesma. E nesse processo, comecei a desconfiar do meu próprio corpo. Comecei a odiar minha pele, minhas pernas, meu cheiro. Tinha nojo de mim. Achava que era culpada, que de algum jeito eu devia ter provocado aquilo. Que talvez, se eu não fosse tão feia, tão pequena, tão frágil, ele não teria me tocado. Que talvez, se eu gritasse, minha mãe teria me defendido. Mas eu nunca gritei, e minha mãe nunca tentou ouvir. E assim, ano após ano, noite após noite, minha infância foi sendo apagada, como uma vela que queima devagar, até restar apenas um fiapo de luz dentro de mim. Chegou um momento em que comecei a contar os dias para fazer 15 anos, não porque esperava por uma festa, um vestido ou um bolo, mas porque tinha a convicção de que ao chegar nessa idade eu iria embora. Já não sabia como
nem para onde, mas dentro de mim nasceu uma promessa, que eu sairia daquela casa, que mesmo se fosse para viver na rua, seria melhor do que continuar ali. E essa promessa foi a única coisa que me manteve viva por tanto tempo. Foi aos 12 anos que minha cabeça começou a fazer perguntas para as quais minha boca ainda não tinha coragem de procurar respostas. Antes disso, eu aceitava o que vivia como uma espécie de maldição inevitável, como se certas meninas simplesmente nascessem destinadas a não serem amadas, a não terem proteção, a conviverem com uma dor que ninguém via. Mas naquele ano, algo começou a mudar. Talvez tenha sido a chegada de uma professora nova na escola, uma mulher diferente de todas as outras, que me olhava como se realmente me enxergasse. Ou talvez tenha sido um livro que encontrei por acaso na biblioteca, sobre uma menina que fugia de casa e encontrava um mundo onde ninguém a machucava. Não sei ao certo qual foi o estopim, mas lembro com clareza de um pensamento que me atravessou como um raio numa tarde de céu limpo. O que acontece comigo não é normal. Aquela certeza crua e dolorosa me atingiu com tanta força que tive que me sentar no chão do banheiro da escola, sentindo as pernas tremerem. Pela primeira vez, eu dei nome ao que vivia, abuso. E esse nome, até então escondido nas sombras do meu medo, se tornou uma chama pequena, mas viva, acesa no fundo do meu peito. A partir dali, comecei a olhar para minha casa com outros olhos. Observei os gestos da minha mãe, os silêncios nos horários das refeições, o modo como ela evitava me encarar de frente. Vi como o corpo dela também tremia às vezes, como se carregasse um medo constante, mas direcionado a outro lugar. E comecei a perceber também os sinais nos outros. Meninas da escola que riam alto, que corriam no recreio sem olhar por cima do ombro, que dormiam nas casas umas das outras nos fins de semana. Comecei a entender que o que vivia era uma prisão, que não era assim para todo mundo, que não precisava ser assim para mim. Mas essa percepção, longe de me libertar de imediato, só tornou o fardo mais pesado, porque se antes eu pensava que aquilo era o destino, agora eu sabia que era uma injustiça. E quando a gente entende que está sendo injustiçada, a dor muda de forma. Ela queima mais, machuca diferente, exige movimento. Foi nesse mesmo ano que uma colega da escola me convidou para dormir na casa dela. Eu inventei 1000 desculpas. Disse que minha mãe não deixava, que eu passava mal à noite, que tinha medo de dormir fora. Mas no fundo, o que eu sentia era vergonha. Vergonha de imaginar a possibilidade de entrar num lar onde o pai da outra menina fosse gentil, onde a mãe sorrisse com doçura, onde as portas fossem apenas portas e não símbolos de um abandono diário. Fiquei imaginando como seria dormir sem medo, com um cobertor quentinho e um beijo de boa noite. E chorei. Chorei em silêncio, com a cabeça enterrada no travesseiro, para que ninguém me ouvisse. A ideia de que havia outra vida possível me feriu mais do que qualquer toque do meu pai. Naqueles dias, comecei a guardar pequenos objetos, uma escova de dente, uma blusa velha, uma calcinha limpa, algumas moedas que eu encontrava na rua ou que minha mãe deixava sobre a mesa. Era o meu plano de fuga. Eu escondia tudo dentro de uma caixinha de sapatos no fundo do guarda-roupa. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, nem quando. Mas era o meu jeito de dizer a mim mesma que um dia eu sairia dali,
que aquela casa, aquele quarto, aquele terror noturno, tudo isso seria passado. Era uma forma de manter viva a chama que começava a crescer dentro de mim. Mesmo assim, durante muito tempo, continuei obedecendo a mesma rotina. Sentava à mesa, fazia minhas tarefas, fingia dormir cedo e à noite esperava. Esperava que ele não viesse. Esperava que minha mãe fizesse algo diferente. Esperava que Deus me escutasse. Mas todos os dias o roteiro era o mesmo. Às vezes, depois que ele saía, eu ficava encarando o teto, tentando entender o porquê. O que fazia um pai olhar para a própria filha e enxergar algo que pudesse ser usado, violado, quebrado. Eu me sentia um corpo sem valor, um pedaço de carne que não importava para ninguém. E o pior de tudo era saber que a mulher que me deu a luz, que me colocou no mundo, estava ali, do outro lado da porta, ouvindo os mesmos sons que eu, sentindo o mesmo silêncio no ar. E mesmo assim, virava o rosto. Uma tarde, indo para casa depois da aula, parei diante da vitrine de uma loja e vi meu reflexo no vidro. Estava magra demais, os ombros curvados, a cabeça baixa. Me olhei como se estivesse vendo outra pessoa, uma estranha, e algo em mim se revoltou. Como eu podia aceitar viver assim? Como podia me deixar desaparecer? Era como se uma voz dentro de mim, sufocada por anos, finalmente gritasse: chega! Não sei dizer exatamente o que mudou naquele momento, mas lembro que, pela primeira vez, senti raiva, não medo, não tristeza, mas raiva, raiva de tudo, do meu pai, da minha mãe, de mim mesma, por ter me calado tanto tempo. E entendi que se não fizesse algo, se não começasse a me preparar de verdade, morreria ali dentro. Talvez não de forma literal, mas a menina que eu era, aquela com sonhos e vontade de viver, essa já estava quase morta. Foi assim que o desejo de fuga deixou de ser fantasia e se tornou plano. Ainda não tinha força, nem idade, nem coragem para escapar. Mas minha mente começou a se armar. Passei a observar os horários de todo mundo, os momentos em que a casa ficava vazia, as possibilidades de pular a janela dos fundos sem que ninguém percebesse. Pensei em escrever uma carta, pensei em falar com a professora, pensei em ir até a polícia, mas eu sabia o que acontecia com meninas que falavam. Ninguém acreditava. As pessoas diziam que era invenção, que era exagero, que pai nenhum fazia isso. E mais do que isso, eu sabia que minha mãe negaria tudo, sabia que, se confrontada, ela me chamaria de mentirosa. E eu não suportaria ser desacreditada por quem sempre teve a chave da porta que me aprisionava. Foi nesse ponto que entendi. Eu teria que esperar. Esperar crescer, esperar ficar mais forte, esperar o dia em que minha perna fosse firme o suficiente para correr, e minha vontade maior que o medo. E essa espera, embora angustiante, foi o que me manteve viva, porque, a partir daquele momento, eu já não era mais apenas uma vítima. Eu era uma menina que sabia, que enxergava, que planejava, e essa consciência, mesmo carregada de dor, foi o início da minha liberdade. A espera pela liberdade, que num primeiro momento me parecia um plano possível, logo se transformou numa prisão ainda mais cruel, porque quanto mais eu enxergava com clareza o horror que vivia, mais difícil era suportá-lo.
Antes, quando ainda me escondia atrás da ilusão de que talvez tudo aquilo fosse normal, era como se meu corpo e minha mente estivessem anestesiados, como se aquela realidade brutal fosse suportável por não ter outro nome, por não haver comparação. Mas agora, com a consciência dolorosa de que o que meu pai fazia comigo era errado, nojento, criminoso, e que minha mãe sabia e escolhia não impedir, cada dia dentro daquela casa era um martírio. Eu passei a viver como se estivesse dentro de um corpo estrangeiro, como se minha alma flutuasse acima da minha cabeça, observando de longe uma menina que fingia viver, que fingia estar presente nas aulas, nas conversas, nas orações da escola, mas que, na verdade, contava os minutos até que a noite chegasse, e com ela, mais uma sequência de horrores silenciosos. Minha rotina era feita de disfarces. Eu sorria quando me perguntavam se estava tudo bem. Eu copiava as lições de casa com letra bonita para que os professores não desconfiassem. Eu abaixava os olhos quando alguma colega perguntava por que eu nunca queria brincar depois da aula ou por que eu nunca participava das festas de aniversário. E toda vez que eu respondia com evasivas, algo dentro de mim morria mais um pouco. Comecei a ter dores no estômago, febres inexplicáveis, crises de tontura. Minha mãe dizia que era nervoso, que eu sempre fui muito sensível e me dava chá de camomila como se aquilo pudesse curar o que eu sentia. Mas ela sabia que não era o corpo que doía, e sim a alma. E mesmo assim, continuava preparando a janta, lavando os lençóis manchados, fechando a porta quando ele vinha. Os abusos foram ficando mais frequentes, mais agressivos, mais confusos. Eu não conseguia mais distinguir o que era medo do que era nojo, o que era cansaço do que era desespero. Às vezes, eu sentia que meu corpo inteiro se desligava, como se eu entrasse num estado de ausência, de vazio, onde nada mais me alcançava. Era uma defesa, eu acho. Uma forma de continuar respirando quando o ar parecia não existir. Eu já não sonhava mais com fuga, nem com liberdade, nem com vida fora dali. Eu só queria que tudo acabasse, de qualquer forma. Eu só queria que aquele homem morresse, que minha mãe sumisse, que o mundo explodisse. Qualquer coisa que colocasse fim àquilo. Foi nessa fase que comecei a ter pensamentos perigosos. Subia no telhado da casa e olhava para baixo, me perguntando se a queda seria rápida, se doeria, se eu acordaria depois. Passava diante de carros em movimento e pensava em dar um passo. Olhava para as facas da cozinha com uma fixação que me assustava. E tudo isso era escondido por fora com uma calma quase cínica. Ninguém via, ninguém suspeitava. E essa invisibilidade, essa completa ausência de testemunhas, era uma das partes mais cruéis da minha história. Porque o que me acontecia era como uma doença que ninguém diagnosticava, um grito que não emitia som, uma ferida aberta num corpo que andava, comia, respondia, mas que já estava em decomposição por dentro. Nessa mesma época, comecei a menstruar. Foi tarde, quase aos 14, porque meu corpo parecia resistir à ideia de se tornar mulher, como se ele próprio soubesse que amadurecer seria pior. Quando aconteceu, eu não contei a ninguém. Lavei a roupa suja escondida, enrolei panos velhos como podia e passei a evitar ainda mais qualquer toque
qualquer conversa, mas ele percebeu. Não sei como, mas percebeu. E aquilo piorou tudo. A partir dali, os olhares dele se tornaram diferentes, mais invasivos, mais lascivos, como se ele se sentisse no direito de me tratar como uma mulher adulta, quando eu ainda era só uma menina mutilada por dentro. As noites passaram a ser mais longas, mais brutais, e minha mãe, que às vezes olhava para mim com uma tristeza silenciosa, continuava fazendo o que sempre fez. Nada. Houve um momento, numa dessas noites, em que tudo dentro de mim quebrou. Ele tinha entrado no quarto, feito o que sempre fazia, e depois saiu como se nada tivesse acontecido. Eu me sentei na cama, o lençol enrolado nas pernas, e fiquei encarando a porta fechada. Pela primeira vez, depois de anos, eu tive um impulso diferente. Levantei, fui até o espelho do armário e me olhei. Meu rosto parecia outro, os olhos fundos, os lábios rachados, o pescoço com marcas. Mas o que mais me chocou foi perceber que eu já não reconhecia mais a expressão que via. Não era medo, não era dor, era raiva, uma raiva antiga, acumulada, borbulhante, e eu soube, naquele instante, que ou eu agia, ou eu morreria ali. Não importava se demorasse mais 1 ano, 2, 5, eu não ia continuar calada. Eu não ia deixar aquela casa me enterrar. No entanto, ao mesmo tempo em que essa força nascia dentro de mim, algo ainda mais cruel se desenvolvia. A perda completa de esperança na figura da minha mãe. Eu tinha alimentado durante anos a fantasia de que um dia ela tomaria uma atitude, que entraria no quarto e diria basta, que pegaria minha mão e me levaria embora, que enfrentaria o homem que nos destruía com uma coragem que ela mantinha escondida. Mas essa esperança começou a apodrecer. Passei a olhar para ela com desprezo, com raiva, com dor. Ela não era mais a mulher triste e submissa. Para mim, ela passou a ser cúmplice. Todos os olhares desviados, todas as portas fechadas, todos os silêncios, tudo isso era escolha. E quando uma mulher escolhe não proteger sua filha, ela deixa de ser mãe. Passa a ser outra coisa, um muro, uma sombra, uma extensão do agressor. Lembro de um domingo em que fomos à missa. Era raro sairmos de casa, mas naquele dia ele estava fora, trabalhando em uma obra longe, e minha mãe me levou à igreja como se tudo fosse normal. Eu andava ao lado dela pela calçada de pedras e por um momento achei que ia desmaiar. As pessoas nos cumprimentavam, sorrindo, perguntando como estavam as meninas da dona Adélia, e eu queria gritar. Queria arrancar a roupa, subir no altar e dizer: ela sabe, ela vê tudo, ela fecha a porta quando ele entra. Mas eu continuei andando, como uma morta. Sentei no banco da igreja, com o cheiro do incenso me dando náusea, e fingi rezar. Mas minha oração, se é que se pode chamar assim, foi um pedido mudo, que ele não voltasse nunca mais, que morresse, que fosse engolido por um buraco, qualquer coisa. Mas ele voltou, e naquela noite tudo aconteceu de novo, e eu me dei conta de que não havia Deus ali, não para mim, não naquela casa, e que se eu quisesse me salvar, teria que fazer isso sozinha. A noite que mudou tudo começou como tantas outras. O jantar tinha sido silencioso, como sempre, com os talheres batendo contra os pratos, minha mãe servindo
arroz e feijão, como se fosse um ritual sem vida, e eu ali, sentada, contando os minutos até o fim. Ele não falou quase nada, apenas comentou sobre o calor, limpou o suor da testa com a camisa desabotoada e tomou 2 cervejas mornas que estavam na geladeira. Eu não olhava para ele, não por medo, mas porque olhar era o mesmo que consentir, e eu já não consentia. Quando terminei de comer, lavei meu prato e subi para o quarto. Era sempre assim. Os passos que davam início ao inferno eram previsíveis. Primeiro, o som da torneira fechando, depois a televisão sendo desligada, os chinelos arrastando no piso velho do corredor. Eu me deitei com a roupa do corpo, o corpo gelado de antecipação, os olhos abertos no escuro e esperei. Mas naquela noite, algo dentro de mim era diferente. Eu não chorava, não rezava, não me encolhia, eu apenas esperava. Ouvi a porta se abrindo e logo em seguida o barulho que conhecia tão bem. A maçaneta sendo girada com lentidão e depois o som abafado da madeira sendo empurrada para dentro do quarto. Ele entrou. Andou até a cama, sentou-se ao meu lado e eu permaneci imóvel. Mas não era mais por medo, era por cálculo. Eu observava tudo com uma lucidez que nunca tinha sentido antes, como se minha mente tivesse finalmente acordado de um longo torpor. Ele encostou a mão em mim e, nesse instante, meu corpo inteiro se encheu de uma raiva tão avassaladora que eu poderia ter gritado, mordido, chutado, mas eu fiz outra coisa. Me levantei devagar, sem dizer nada, caminhei até a cômoda, abri a gaveta de baixo e peguei a faca que eu havia escondido ali dias antes. Era uma faca simples, de cozinha, cabo de plástico gasto, mas naquele momento era o que eu tinha. Me virei com ela na mão e fiquei parada, olhando nos olhos dele pela primeira vez. Ele riu, uma risada seca, debochada, como se aquilo fosse só mais uma das minhas invenções infantis. Disse meu nome com aquele tom enjoado que usava quando queria parecer carinhoso, mas que sempre me dava ânsia. E então eu disse, com a voz firme, baixa, mas mais clara do que jamais havia falado com ele: se você encostar em mim de novo, eu mato você. Não tremi, não chorei, não hesitei. E ele soube. Pela primeira vez, ele soube. Ficou imóvel, me olhando como se visse outra pessoa ali. Uma que ele não podia mais dominar. Uma que não tinha mais medo. Ficamos assim por alguns segundos que pareceram uma eternidade, até que ele levantou devagar e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Eu não abaixei a faca até ouvir a porta da frente bater. Naquela madrugada, não dormi. Fiquei sentada no chão, encostada na parede, com a faca ainda nas mãos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não senti alívio nem vitória. Sentia uma mistura de exaustão e certeza. Eu sabia que ele voltaria. Sabia que aquilo não era um fim, mas um começo. E por isso, naquela mesma noite, comecei a me preparar. Peguei minha caixinha de sapatos com as poucas roupas escondidas, tirei o pouco de dinheiro que havia juntado e escrevi um bilhete curto. Não para minha mãe. Eu já não acreditava mais em palavras para ela. Escrevi para mim mesma: nunca volte, nunca perdoe, nunca esqueça. E então esperei o dia nascer. Quando o sol começou a clarear o céu
e os galos dos vizinhos começaram a cantar, eu me levantei, lavei o rosto, prendi o cabelo e saí pela porta dos fundos. Caminhei pelas ruas ainda vazias, com o coração disparado, mas com os passos firmes. Não olhei para trás. Não pensei em onde ela estava, não pensei nele. Eu só andava, como quem fura o tempo, como quem abandona uma pele morta. Não sabia exatamente para onde ir, mas tinha uma amiga da escola cuja avó morava num bairro afastado e eu lembrava do caminho. Cheguei lá antes das 8 da manhã, bati palmas no portão e quando ela me abriu, me olhou assustada. O que aconteceu, Gertrudes? Eu não disse. Apenas pedi para ficar. Ela me deixou entrar. E naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem medo. Não houve resgate, polícia, justiça, reportagem. Houve fuga. E isso foi o bastante. Na semana seguinte, arrumei trabalho numa quitanda. Passei a morar com uma prima distante. Depois, aluguei um quartinho nos fundos da casa de uma senhora viúva. Nunca voltei, nunca mais vi os dois. Não sei o que foi feito deles, não me interessa. O que sei é que, naquela noite em que peguei a faca, não foi ele que eu feri. Fui eu que me cortei da menina que um dia fui. Eu me arranquei de mim mesma, sangrando para me refazer. E por mais que a cicatriz arda até hoje, foi a única forma que encontrei de continuar viva. Hoje, aos 81 anos, caminho devagar pelos cômodos da minha casa simples, piso de madeira antiga, cheiro de café pela manhã e silêncios que já não me assustam mais. Vivo sozinha há muito tempo, por escolha e por necessidade, porque a solidão, para quem já conheceu a presença, como forma de violência, pode ser um refúgio. Tenho netos que me visitam, filhos que cresceram com o que consegui oferecer, sem saber direito como ensinar o que nunca aprendi. Plantei muitas coisas ao longo da vida, costurei, cozinhei, trabalhei de doméstica em várias casas, paguei aluguel com suor e ano após ano ergui com minhas próprias mãos o espaço onde hoje posso sentar e respirar. Mas nada do que construí me devolveu a infância que perdi, nem curou por completo a ferida invisível que carrego no centro do peito. E mesmo assim, é aqui, entre plantas que cultivo com carinho e retratos antigos em molduras tortas, que finalmente encontrei algum tipo de paz. Não falo com minha mãe desde o dia em que fui embora. Também nunca procurei saber se ela ainda está viva, ou se arrependeu, ou se continuou a fechar portas para outras meninas. Às vezes, me pego imaginando como foi para ela envelhecer cercada pelo próprio silêncio, se um dia acordou, no meio da noite, e se lembrou do que fez. Ou melhor, do que não fez. Mas logo abandono essas perguntas, porque entendi que há dores que não cabem em respostas. E se eu insistir em procurá-las, corro o risco de reviver tudo o que lutei tanto para enterrar. Já o meu pai, se morreu ou vive escondido em alguma cidade que nunca ouvimos falar, não me importa. Se por acaso eu soubesse que ainda respira, eu não desejaria vingança, nem confronto, nem gritaria. Eu apenas me manteria distante, porque há fantasmas que a gente só vence quando deixa de alimentá-los com lembrança. O tempo, dizem, cura tudo. Eu discordo. O tempo só cobre com poeira o que a alma não tem força para limpar. E vez ou outra, basta um cheiro, um barulho, uma porta entreaberta para que tudo volte. Eu ainda sonho com ele às vezes, com ela também. Sonhos em que estou presa
naquele quarto de novo, em que ouço os passos se aproximando, em que grito, mas ninguém escuta. Acordo suando, com o coração acelerado, como se ainda fosse aquela menina deitada na escuridão, esperando o inevitável. Nessas horas me levanto, acendo a luz da sala, sento na poltrona e fico olhando o dia nascer, porque aprendi que a única maneira de vencer o passado é continuar existindo apesar dele. Nunca contei essa história a ninguém até hoje, nem ao meu marido, que conheci anos depois, um homem bom, simples, que me amou sem fazer perguntas demais. Ele sabia que havia fantasmas, mas nunca forçou as portas trancadas da minha memória. Tive 2 filhos com ele, criei com amor, fiz questão de nunca repetir os gestos da minha mãe. Nunca fechei uma porta, nunca mandei ninguém calar. Sempre escutei até o fim, mesmo quando doía, porque eu sabia, com o corpo inteiro, o que significa não ser ouvida, e mesmo assim, falhei muitas vezes, porque não se sai ilesa de uma infância feita de dor. A gente cresce torta, com os afetos atravessados, com a cabeça sempre alerta, como se o perigo estivesse atrás da próxima esquina. Fui mãe com medo, com hesitação, com insegurança, mas fui, e isso me salvou. Amar meus filhos me fez reaprender o que significa cuidar, e ser amada por eles me ensinou que eu não nasci apenas para sobreviver. Hoje, quando olho para as meninas da minha família, as netas e sobrinhas que chegam aqui de vez em quando, barulhentas, cheias de brilho nos olhos e riso fácil, penso na menina que fui e no quanto gostaria de ter tido essa liberdade. Às vezes, fico observando uma delas dormindo no sofá depois de um almoço de domingo e me emociono com algo tão simples. Ela dorme tranquila, sem medo do que pode acontecer quando a casa silencia. E nesse instante, entendo que valeu a pena, que cada passo longe daquela casa, cada cicatriz, cada noite em claro, tudo isso construiu a ponte que trouxe essas crianças até aqui. Elas não sabem, não precisam saber, mas é graças à minha fuga, ao meu corte, à minha escolha de romper, que hoje elas podem crescer com mais luz e menos sombras. O mundo mudou, é verdade. Hoje há mais palavras, mais denúncias, mais escuta. Mas ainda há meninas com medo. Ainda há mães que escolhem fechar portas. Ainda há famílias que preferem proteger o agressor do que acolher a vítima. E por isso eu decidi falar. Não porque queira exposição, nem aplauso, nem consolo, mas porque talvez alguém escute. Talvez uma menina em algum canto desse país esteja hoje deitada como eu estive, e ao ouvir minha voz, entenda que não está sozinha, que não é culpa dela, que é possível sair, viver, amar, mesmo depois do pior. Eu não perdoei, nem ele, nem ela, e não sinto culpa por isso. Há perdões que nos libertam e há outros que apenas colocam perfume na ferida sem curá-la. Eu escolhi não esquecer, e foi essa escolha que me permitiu construir uma vida em que, pela primeira vez, sou dona das minhas chaves, das minhas palavras e dos meus silêncios. Hoje, se alguém se aproxima da minha porta, eu não me escondo, abro, olho nos olhos e digo: entre, se vier com verdade. A menina que fui, aquela que ficou anos tentando entender por que ninguém a salvava, hoje habita em paz dentro de mim. Eu a protejo como ninguém fez. Falo com ela às vezes quando o mundo pesa,
Digo que ela foi corajosa, que ela sobreviveu, que não era suja, nem culpada, nem errada, e que agora, enfim, pode descansar. Porque aqui, neste canto de mundo que construí com sangue, trabalho e silêncio rompido, ninguém mais fecha portas quando a noite chega.